Que o Espírito Santo nos ilumine, nos abra o coração, nos abra o entendimento, a palavra de Deus para nós. Nós estamos vivendo nesse tempo pascal, e no tempo pascal a liturgia nos fala tanto de Jesus ressuscitado, a primeira leitura, do anúncio de Jesus ressuscitado, quanto também vai nos ensinando da sua presença entre nós. Porque após sua ressurreição, nós logo celebraremos a ascensão, e ele se manifesta a nós em Pentecostes pelo seu Espírito, mas também promete que ficaria conosco todos os dias até o fim dos tempos, e diz que estaria presente entre nós pela Eucaristia. O meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Por isso nós celebramos esse pão da vida eterna que torna Jesus presente para nós, a Eucaristia. Hoje a palavra nos falando sobre isso, mas eu queria chamar a atenção para dois aspectos, porque nós estamos aqui no Evangelho de João 6, que é todo um discurso de Jesus sobre o pão da vida. E ele começa questionando as pessoas que estavam procurando ele, porque ele tinha multiplicado os pães. Mas aí ele começa a falar sobre o pão da vida, falando sobre aquilo que dura para sempre, que o maná no deserto alimentava, mas todos morreram depois, e Jesus vai dizer, não, o pão que eu vou dar é um pão para a vida eterna, para aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial. Hoje nós estamos num tempo que falar de Eucaristia é um pouco preocupante para alguns, porque fica naquela sensação, mas nós estamos falando de Eucaristia e nós não estamos podendo comungar na Santa Missa nas igrejas. E por isso que a igreja tem falado tanto para nós, não é que substitui, mas que neste tempo é suficiente nós vivermos, e é importante, é um ato de harmonia, de amor, de unidade, vivermos a comunhão espiritual. Estarmos unidos a Jesus Eucarístico. Estarmos unidos à comunhão espiritual também pela palavra e pela caridade, que é o caminho que nós fazemos de amor ao próximo, em tantas iniciativas. Falando em iniciativa, eu queria chamar a atenção para esse aspecto. Quando a gente entende que Jesus é esse pão da vida que nos alimenta, diz a palavra que só vai conhecer Jesus aqueles que o Pai atrair. E que todos que serão atraídos pelo Pai serão instruídos por Ele. E aí nós vemos uma atitude de Filipe que é totalmente entrega, escuta e instrução de Deus. Um anjo do Senhor, que a gente entende os anjos como mensageiros, Filipe encontra um anjo do Senhor que diz para ele, vai para o sul no caminho tal. Chegando lá, ele encontra um homem, né, um etíope, ministro da rainha, administrador do tesouro da rainha. E aí, quando esse está voltando para casa, Filipe o encontra, o Espírito diz para ele, né, o Espírito Santo o inspira, aproxima desse carro e o acompanha. Filipe vai até o carro, percebe que ele está lendo o profeta Isaías e começa com ele uma conversa. Enfim, essa conversa resulta na conversão deste homem e no batismo deste homem. O que eu quero chamar a atenção? Se Jesus fala que só vamos nos aproximar de Deus, do Pai, conhecê-lo, se o Pai atrair, nós precisamos entender que a vontade de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da salvação. E em cada momento da vida, Deus vai fazer um chamado para você. Agora, aquilo que aconteceu com Filipe, depois que a gente sente um primeiro chamado, vai acontecer com todos nós, de termos inspiração. Não é apenas uma intuição que a gente pode ter, vamos dizer assim, psicologicamente falando, emocionalmente falando, a gente pode ter uma sensibilidade, e aí a gente tem uma intuição. Vou ligar para fulano, vou falar com cicrano, vou fazer desse jeito. São intuições fundamentadas também no nosso conhecimento humano e na nossa sensibilidade, capacidade de empatia. Mas quando a gente vê a atitude de Filipe, nós vemos que ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. E ele poderia ter tido vários critérios que a gente não pode julgar pensando na questão histórica, naquele tempo e naquele contexto. Ele poderia ter falado assim, mas é um estrangeiro, não é minha responsabilidade. Ou ele poderia ter dito, vou falar com ele, não, se ele quiser, ele me procure. Ou poderia ainda ter dito, quando ele falou do batismo, o que me impede de ser batizado? Ele poderia falar, calma, se fosse hoje, né? Você tem que fazer a catequese, você tem que fazer todo um processo, vamos caminhar conosco na comunidade, aí depois a gente pensa como que a gente faz. É claro que é o que eu disse, é um contexto histórico. Realmente é necessário um caminho de conhecimento. Mas naquele momento, ele se deixou conduzir pelo Espírito e venceu qualquer tipo de preconceito
ou de julgamento? Como você tem se deixado conduzir? Como eu tenho me deixado conduzir? Talvez a gente está colocando muitas regras para a nossa capacidade de amar. Talvez a gente está colocando muitas regras para a nossa atitude de evangelizar. Nós estamos aí avaliando tudo que a gente pode fazer para fazer da melhor forma e talvez nos esquecendo que a melhor forma é a melhor capacidade de amar, é a simplicidade no amar. Eu sempre, quando falo da simplicidade, do agir de Deus, do mover de Deus, do impulso de Deus para as coisas, eu me lembro, e já citei algumas vezes, acho que aqui também, de uma vez que eu fui, quando eu era mais adolescente, visitar um enfermo no hospital. Que de repente, com o tempo, o padre vai sendo conhecido por apresentar na TV ou por cantar, mas o meu trabalho, a minha missão antes, até do seminário, era rezar pelos enfermos. Desde adolescente eu fazia isso. E uma vez eu fui com uma senhora que eu já tinha acompanhado, rezado por ela, e ela começou a caminhar na igreja através de mim, adolescente ainda, e eu fui com ela, que ela estava começando a ir comigo rezar com as pessoas. E eu, adolescente, me achava muito capaz, especialista já, né, de rezar pelas pessoas. Fomos no hospital rezar, uma senhora estava muito trêmula, né, assim, estava trêmula, que o corpo todo tremia. E eles pediram, reza por ela não melhora, não passa, tal. Chegamos para rezar, eu fiz toda a oração que eu sabia fazer, com as belas palavras, e aí eu falei para a senhora que estava comigo, falei, olha, a senhora reza também. Quase que dizendo, vou deixar a senhora falar um pouquinho, né? A atitude dela foi simples. Ela pegou a mão daquela senhora, colocou entre as suas, fez um carinho na mão dela, enquanto rezava o Pai Nosso. Quando ela terminou de rezar, aquela senhora estava calma, não tremia mais. E graças a Deus, no outro dia teve alta e foi para casa. Para mim, o grande milagre ali não foi o restabelecimento daquela mulher, foi o amor oferecido a ela. Eu talvez tivesse conhecimento teológico, pouquinho ainda, era muito adolescente, mas talvez tivesse um conhecimento de igreja maior. Mas aquela senhora tinha um conhecimento de vida e de oração e de amor maior do que o meu. Às vezes eu achava que tinha regras para fazer aquele momento, e a inspiração do Espírito levou aquela senhora a fazer carinho na mão daquela idosa, que era o que ela precisava. O que quem está do seu lado precisa de verdade hoje? Talvez a gente está preso em fazer críticas, em questionar o que a pessoa não está fazendo de bom, e a gente acha que não precisa dizer o que ela faz de bom. A gente fala, né, do que ela está fazendo de errado, né, e não diz o que ela faz de bom. E talvez o que ela precisa é simplesmente ser reconhecida naquilo que ela faz de bom. Quais são as atitudes que você pode tomar que pode ajudar quem está na sua casa a viver bem e melhor? E a se sentir realmente evangelizado? Talvez não é exigir do outro, não, você tem que rezar comigo. Mas talvez é demonstrar para o outro o valor de estar com Deus, demonstrando carinho, afeto, amor sincero. Em alguns momentos, em vez de corrigir, dar testemunho, que convence muito mais. Eu desejo de todo o coração que nós possamos dar passos assim. E aí eu chego num outro ponto. Filipe, ele teve, né, São Filipe, apóstolo, ele teve uma inspiração. Ele sentiu o anjo de Deus, né, o Espírito de Deus, falando para ele, olha, vai por tal lugar, faça isso, haja dessa forma. Como e por que ele teve isso? Será que ele tinha algo a mais do que nós que estamos aqui hoje, caminhamos na fé, ou do que nós no nosso tempo, 2000 anos depois, caminhando como igreja? É o mesmo Espírito Santo que agia nele, age em mim e em você. Nós somos batizados, temos em nós a presença de Deus. Você é templo vivo de Deus, assim como eu. Com todas as nossas fragilidades, Deus escolheu o vaso de barro, que somos nós. E essa é a grandeza do amor de Deus. Nós percebermos qual é a direção da nossa vida. Algumas decisões são decisões de sentido de vida. E a gente tem que sempre relembrar, porque no meio do caminho a gente pode perder o sentido da vida. Por que a gente começou a fazer de tal forma, a viver com tais critérios? Algumas outras coisas são direções pontuais, como foi esta de Felipe. Eu tenho que evangelizar, o que eu faço? Segue aquilo que é inspiração. É o que eu disse, não é só intuição, não é uma coisa assim,
eu senti que eu devo fazer e pronto. Não, mas eu sinto Deus me direcionar. Quando a gente reza, quando a gente ouve a palavra, Deus vai colocar direções na nossa vida. Ele vai nos dar intuições práticas, inspirações práticas. Se a gente for falar na linguagem, até olhando a palavra de Deus, os carismas, Ele vai nos dar realmente palavras de ciência, de conhecimento, né, nós podemos dizer, de sabedoria. Palavras que nos vão dar a direção para aquele momento, para aquela circunstância. E talvez uma palavra simples vai abrir o coração do seu irmão. Então sejamos mais sensíveis espiritualmente. Sejamos capazes de falar mais diretamente ao coração e de deixar Deus falar ao nosso coração. Sejamos aqueles que escolhem sentir, ouvir e, mais do que isso, obedecer à voz do Senhor. Talvez essa voz não vai acontecer de uma forma como um anjo aparecendo ou como algo muito extraordinário acontecendo, mas ela vai acontecer da forma suficiente, Deus te inspirando, uma palavra pequena que vem ao coração, um sentimento simples que pode te direcionar a ajudar alguém. Que Deus nos ajude a vivermos bem esse tempo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.